Está no ar o segundo episódio do Pode Aplicar da Cell Agro e o nosso convidado hoje é super especial para falar de um assunto muito importante do dia a dia. Marcelo Hilário, que é o responsável técnico da empresa. Marcelo, bom demais estar com você hoje aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. É muito bom poder estar aqui, conversar com você e falar para os nossos espectadores a respeito de mitos, lendas e assuntos técnicos que muitas vezes não são bem entendidos ou bem compreendidos no campo. Bom, e com essa breve apresentação do Marcelo, eu já digo o seguinte, ele escreveu recentemente um artigo que trouxe para a gente um insight muito grande de o que é lenda, o que é mito do agro, o que realmente a gente sabe, o que é verdadeiro, porque tem aquela história assim, fulano falou, ciclano diz que é ótimo, que dá super certo, pode fazer. Isso daí é lenda, nem entra que é fria. Imagina, meu avô fez e resultado certinho. E isso nos acompanha. Mas assim, de fato, o que fica, né? E aí a gente tem ele colocou até um exemplo assim, leite com manga. Tem gente que continua não tomando porque acha que faz mal, mas quando a gente pergunta por que, a pessoa nem sabe. Vamos falar um pouquinho do uso da água sanitária, a famosa Que Boa. Ela muda de nome dependendo da região. Exatamente. Mas a proposta é a mesma, né? Talvez aí uma limpeza, não sei o que é. Bom, a Que Boa, ela é utilizada em partes diferentes, vamos dizer, em relação à agricultura, mas recentemente, alguns anos atrás, por conta de toda uma baixa oferta em todo o mundo, não só no Brasil, de herbicidas, voltou à tona a utilização de Que Boa na operação de secação de soja, né? Associar Que Boa com herbicidas, por exemplo, diquat, né? E da onde isso surgiu é o famoso sujeito oculto. Falaram que é bom, né? Faziam isso antigamente. Não é nem ciclano ou beltrano. Faziam ou falaram. É um sujeito oculto que não se sabe de onde vem e isso vai sendo replicado. E o que é muito preocupante é que não só vem sendo replicado, como não é questionado, né? A Que Boa, ela é um sanitizante, né? Vamos falar agora, água sanitária, né? A água sanitária é um produto comercial que é um sanitizante. É utilizado para sanitizar, para matar micro-organismos. Não é nem para limpeza. A gente, às vezes, em casa, usa errado. A água sanitária, depois que você limpa, você passa a água sanitária para desinfetar. Eliminar germes e bactérias. Isso aí. Ela não é para limpar e tirar sujeira. Inclusive, em muitos postos de saúde, a água sanitária, enfim, ampolinhas são distribuídas com essa função. Exatamente. Às vezes as pessoas até nem sabem disso. Vale boa o dica. lembrete. Vale o lembrete. E aí você imagina o seguinte, uma das características da água sanitária é que ela é extremamente alcalina. O que vem a ser extremamente alcalino? Ela tem um pH muito elevado, comparável com o da soda cáustica, que é um material que a gente conhece do dia a dia e tem todo um cuidado para se trabalhar. Via de regra, os defensivos, os agroquímicos, eles têm uma faixa de pH na qual eles precisam se encontrar para trabalhar. Ok. Né? E aí o que acontece? Quando você coloca a água sanitária dentro da cauda junto com os agroquímicos, o pH dessa cauda vai lá para cima. Okay. Vai para uma faixa alcalina. Herbicidas, no caso do diquat, que é usado na dissecação da soja, trabalham em pH ácido, outro lado da escala de pH, em pH entre 3 e 5. E aí você joga Que Boa, que tem um pH 13, que joga o pH da cauda lá para 9 e 10. Com isso, você diminui a potência do produto? Dependendo
da quantidade de quiboa, e dependendo do tempo de preparo da calda, você pode inativar completamente o seu herbicida. Você perde todo ele. Quer dizer que você está jogando fora, literalmente. Dinheiro, combustível, mão de obra, você simplesmente... Só que o grande problema qual é? Sendo a quiboa, sendo a água sanitária um oxidante muito forte, quando você joga na soja, ela torra as folhas de soja. E aí, visualmente, fica muito parecido como se tivesse dessecado. Como se tivesse dado certo. Exatamente. Aí é feita a colheita, os grãos são coletados, essa coisa toda. Só que esses grãos, durante a estocagem, grande parte desses grãos, eles vão apresentar problemas, porque eles foram contaminados com água sanitária. E aí eles vão começar a germinar, vão começar a apresentar uma série de problemas em que vai haver perda dessa soja. Ou seja, visualmente, existe um engano e talvez até por conta disso que se perpetue essa prática. Como o tal do diz que dá certo. Exatamente. Só que lá na frente o prejuízo ele é grande. Uma curiosidade aqui, até como leiga, que me surgiu. Ah, não, mas se eu reduzir a quantidade de água sanitária colocada ou se eu aumentar, isso pode dar certo? É uma questão de quantidade, né? Como uma dosagem. Ah, vou adequar a dosagem. Uma dúvida aqui minha. Não, excelente dúvida. E a resposta é: a água sanitária não tem que estar lá, seja uma gota ou 100 litros. Ela não tem que estar presente na calda. Ela não faz parte de um tratamento agroquímico. Nenhum agrônomo vai jamais receitar, né, num receituário agronômico, quiboa. Tantos ml por hectare de quiboa. Não existe isso. Até porque dificilmente a gente, eu não sei, né? Mas dificilmente toda a água ou todo o produto fica sendo medido o pH o tempo todo nessa dinâmica do dia a dia. Que é um outro problema que outro dia a gente vai conversar a respeito. Por quê? Deveria ser. A cada novo produto que você coloca na calda, o pH deveria... Anota aí. Eu já né? ia anotar. Para o próximo assunto. Isso aí. A cada novo defensivo durante o preparo de calda, o pH tem que ser monitorado. Tem lugares que nem ao final da calda preparada se sabe qual é o pH. Tem lugares que nem a água que é utilizada se sabe a qualidade. Então, aí a gente começa a desmembrar para uma série de discussões e assuntos e que, para nós, é muito interessante por um único motivo. Mesmo ainda havendo no país, né, alguns produtores rurais que trabalham dessa forma, eu diria, às cegas, nós ainda somos essa potência absurda e a gente tem uma produtividade extremamente alta. Se nós tivéssemos um grau de tecnificação, se todos os produtores estivessem, né, num nível técnico como os principais estão, nossa, a gente já está produzindo no mínimo, chuto eu, uns 20% a mais aí de grãos no país. Posso afirmar, então, que seria ideal que o produtor usasse a química a favor? Pode não, deve. Né? Preparo de calda, ele é nada mais, nada menos do que um grande experimento de química que poderia ser feito no 2º grau, numa escola. Né? A aplicação da calda, seja ela terrestre, seja ela aérea ou por drone, é uma aula de fenômenos de transporte. Você tem transferência de massa com evaporação, você tem transferência de quantidade de movimento, ou seja, é ciência. A tecnologia de aplicação é ciência, do momento em que você analisa a água, prepara a calda, até o momento em que a gota chega na folha e penetra na folha. É assim, dá para fazer um ano de aula com todos os fenômenos que acontecem. Aliás, eu gostei demais. Eu li o artigo que você escreveu falando aí sobre os mitos e verdades, e ali tem todo esse desdobramento, né? Esse desenho, quimicamente falando, do que acontece de cada uma das reações. Não sei se a gente vai conseguir, mas se puder colocar aqui
todo esse mapa, teoricamente falando, para que a gente possa entender um pouquinho mais dessa cauda, então, de forma efetiva na planta, no grão, né? O que acontece de forma adequada, com o produto certo, qual é o ideal para essa dessecação? Eu diria para você que o agroquímico, ele é como um remédio. Se você tem dor de cabeça, eu não vou fazer propaganda aqui para ninguém, mas você vai lá e compra um determinado remédio que tem um princípio ativo com o qual você está acostumado a combater a sua dor de cabeça. Com agroquímico é a mesma coisa, né? O produtor, ele compra a molécula. Eu quero um glifosato, eu quero um diquat, eu quero um 2,4-D. É a molécula, naquela concentração. Ele compra uma coisa que ele já sabe o que é e pelo que ela é. Ok. Até, se você me permite não quebrar seu raciocínio Imagina. aí, essa molécula, o que é essa molécula, né? Porque esse herbicida é uma molécula. Isso. Molécula, ela é a molécula, ela é uma representação de uma substância química que, em contato com o alvo, seja ela planta, seja ela um fungo, seja ela um inseto, ela atua sobre esse organismo alvo de forma a atingir um resultado esperado. Se for um herbicida, ele vai matar uma planta, né? Se for um inseticida, ele vai matar um inseto. Se for um fungo, ele vai matar um fungo. Ok. No caso aí dos defensivos. Ok. Então você compra pelo que ele é. Ok. E ele tem uma determinada interação, né, com aquele organismo-alvo, seja atuando no sistema nervoso central do inseto, seja inibindo algum processo enzimático de uma planta, e ponto. Ok. Agora, o que o produtor pode fazer para que essa ação seja melhorada? Ele tem que se utilizar de ferramentas que potencializem essa ação, que são exatamente os adjuvantes. O adjuvante, ele não é vendido pelo que ele é, mas sim pelo que ele faz. Ele deixa de ser um genérico, vamos dizer assim, e passa a ser uma especialidade. Não importa o que tem dentro dele, importa o que ele faz. Ok. Né? Importa que ele, quando você prepare a cauda, que ele não deixe a cauda talhar. Importa que quando essa cauda seja aplicada, ele reduza a deriva. Importa que quando a gota chegue na folha, ele aumente a penetração da gota pela camada serosa da folha. Quem faz isso é o adjuvante. A molécula do defensivo, o ingrediente ativo presente na cauda, ele está na cauda. Ele vai entrar mais ou menos, ele vai cair mais ou menos no alvo em função das condições de aplicação e do adjuvante que você coloca na cauda. Duas questões aí importantes agora você levantou, né? As condições de aplicação, que inclusive nós estávamos falando sobre isso em uma das feiras que nós tivemos juntos recente. Sim. Exatamente sobre como potencializar e garantir uma maior aplicação, né? O quanto isso interfere. E eu estava também fazendo a lição de casa para tentar extrair o máximo do Marcelo, que não é um assunto fácil, principalmente para leigos, que é de que forma que esse produto, né, esse adjuvante, ele colabora e potencializa a eficácia, vamos supor, numa dessecação. Então, eu queria que você... Quando a gente está falando especificamente sobre a dessecação, vamos olhar para a fase final da aplicação, que é quando a gota chegou na folha. Okay. O que é a dessecação? A dessecação é quando o herbicida penetra na planta, a planta, ao receber dentro dela, nas suas estruturas internas, um herbicida, ele vai e começa a interagir com a planta, ela vai e morre. Okay. Quanto mais rápido essa planta metabolizar um herbicida, mais eficaz, mais rápido ela vai morrer. Quanto mais padronizado for esse metabolismo, quanto mais dessa gota da cauda entrar para dentro da folha, melhor é a dessecação. Então, nesse ponto específico, eu tenho que ter um adjuvante que aumente a penetração pela camada serosa, que é uma camada que não gosta de água, que tem que ser rompida,
né? E uma vez dentro da folha, que essa gota, uma vez que penetre, ela se mexa, ela se mova ao máximo possível por dentro da folha. Isso você consegue com adjuvante. E nesse adjuvante você tem que colocar um óleo de altíssima pureza, um óleo mineral de altíssima pureza, e tem que colocar surfactantes que tem uma similaridade química com essa camada cerosa, né? É uma regra que a gente vem lá do primeiro grau. Semelhante dissolve semelhante. Quanto mais parecido com a camada cerosa o óleo e o surfactante forem, mais eles vão penetrar. Okay. Se eles penetram mais, a gota roda mais lá dentro da planta, a planta ela morre mais rápido. De forma igualitária, né? Vamos dizer Exatamente. assim. Você tem, a gente costuma dizer, né, que o ideal da dissecação é exatamente que ela seja uma dissecação padronizada. Porque senão depois isso acaba num problemaço. Um grande problema que a gente vê no campo às vezes é feita uma dissecação com um determinado adjuvante que ele acelera o processo de dissecação e aí você tem assim resultado em 3 dias da planta morta. Só que, por não ser adjuvante que trabalha na padronização da dissecação, depois de 2, 3 dias você tem rebrota. Você tem renascimento da planta. Por quê? Porque ele não agiu de forma igual, padronizada. Às vezes você tem um outro adjuvante que ele demora 1, 2 dias no máximo a mais, mas aí é 100% da área dissecada. É fantástico. E aí é aquela história, você vai querer reaplicar, você vai acabar perdendo mais tempo reaplicando do que se você esperar esse 1 ou 2 dias a mais. São detalhes que Sim, fazem total diferença. Muita diferença. Em relação a pesquisas, Marcelo, temos pesquisas relacionadas quanto ao uso dos adjuvantes? Sim. Na CELAGRO, eu tenho muito orgulho de dizer que a CEL ela é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento que vende adjuvante, né? A gente tem P&D, né, a sigla de pesquisa e desenvolvimento, na veia. Então, nós não fazemos produtos que na indústria química são chamados de fit for purpose, que é o famoso dá para o gasto. Okay. Eu não vou fazer um adjuvante igual de todo mundo e brigar no preço. Eu vou fazer um que seja o best in class, que para aquela finalidade ele seja o melhor de todos. E no campo, a gente, graças a Deus, até hoje, nós temos observado isso. Toda vez que é feito um teste de um produto concorrente com um produto da CEL, como diz o povo, a gente vai lá, bate e entra, né? Então, assim, esse é o nosso propósito. Se não for para lançar o que há de melhor, a gente não lança. Só para que você tenha uma ideia do que eu estou falando, nós trabalhamos com óleo mineral que vem do Catar, que é feito numa planta, né, de gás natural do Catar. Ele vem de navio até a Argentina, na Argentina ele vem até o Rio Grande do Sul, é colocado num caminhão e vem para cá. Para poder ser utilizado no adjuvante. Esse óleo mineral que a gente usa nos nossos adjuvantes está em fase final de pesquisas para ser utilizado como veículo para dipirona intravenosa, ou seja, uma coisa que você pode injetar na veia de um humano é a mesma coisa que está no nosso adjuvante para ir para a planta. Então, um bom óleo mineral na composição é exigência, não é negociável. Nossa, a gente não vai colocar qualquer óleo. Né? A gente vai colocar o óleo mais puro que existe à venda no mercado. Esse é só um dos exemplos. Mas que é necessário, porque tudo faz parte, né? Sim. Eu imagino que muita gente vai ler a bula, até porque está fazendo uso em uma lavoura de milhões. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, confia no técnico também. Porque Sim. nem sempre todo mundo entende, né? Um empreendedor, um investidor, pessoas que estão ali no dia a dia, mas não necessariamente são a parte técnica. Uhum.
Essa responsabilidade, essa importância de um bom relacionamento, de confiança, de ética, isso faz toda a diferença, a gente sabe. Isso existe no mercado hoje? Existe, e eu diria para você que quando eu penso nos nossos RTVs e eu vejo cada um na sua região, eles constroem um relacionamento que muitas vezes esse relacionamento ele vem, não é porque o RTV vai lá e manda um monte de brinde, porque dá bola, porque paga churrasco, porque ele chega com um produto. Em relação a esse produto, esse RTV ele recebe um treinamento. Se ele tiver qualquer dúvida, ele vai entrar em contato aqui com a gente para que imediatamente a gente dê um suporte para que ele não fique descoberto. Ou seja, ele não é um tirador de pedido. Ele não chega lá e fala, meu produto está aqui. Você quer quanto? 50? Entrega, dá as costas e vai embora. A CEL é uma empresa que ela pesquisa, desenvolve, fornece e acompanha a utilização. Né? A gente tem uma cadeia fechada. Que esse é o fantástico, né? É fundamental. Esses dias mesmo nós estávamos dando uma volta em fazenda, acho que um dos desafios também para quem produz são as integrações, né? Lavoura, pecuária, floresta, mas que se faz necessário e é uma tendência. Sim. Como ficam os produtos relacionados a boas aplicações? Vamos falar um pouquinho de prática de aplicação, porque é muito fácil você ter áreas vizinhas, uma pecuária, uma lavoura. Né? Se a gente for falar do lavoureiro, talvez até ele se incomode um pouco menos se o capim não for tão bem assim, porque a prioridade talvez seja a lavoura. Mas em uma fazenda de pecuária, onde o capim é a lavoura do cara, é fundamental que ele vá bem. Essa técnica de aplicação, né, ela também é bastante controlada com os produtos corretos. E hoje nós temos, inclusive, clientes da CEL que são 100% pecuária. O cara compra adjuvante para fazer manejo da pastagem. Então, assim... Porque manejo é uma das palavras de ordem, né? Manejo, o bom manejo, o manejo bem feito é a palavra de ordem, e o adjuvante é ferramenta para um bom manejo. Ponto. Seja ele do que for. Você tem uma interação cauda-planta. Se você não tem um adjuvante adequado, você não vai ter um bom manejo. Simples assim. Então, isso vale lavoura, pecuária, Vai. Bom manejo é fundamental. Fundamental. E aplicabilidade também. Fundamental. Que é isso, né? Bom, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as partes técnicas, mas matando uma curiosidade aqui do começo do papo, só para descontrair. Por que eu não posso tomar leite com manga? Ou por que eu posso tomar leite com manga que não dá nada? Qual que é essa? Na verdade, a informação que a gente tem registrada até hoje é que durante a época da escravidão, né, os escravizados eles tinham à sua disposição o direito de pegar mangas nas fazendas para comer à vontade, o que de certa forma era uma complementação à alimentação que não era nem um pouco boa deles. E essas fazendas, né, as fazendas de gado leiteiro, como o próprio nome diz, tinham leite à disposição. E eles começaram a fazer o quê? A pegar leite sem permissão, misturar com a fruta para tentar reforçar ainda mais a sua alimentação. E os proprietários das fazendas começaram a dizer que manga com leite matava, para ver se com esse boato, né, havia uma redução. Uma diminuição do consumo de leite. A manga não era nenhum problema, a questão era o leite. E isso foi sendo perpetuado décadas, séculos, e a gente está até hoje falando sobre isso aí. Né? Que é isso. O conhecimento é a base para tudo, né? Se você tem o conhecimento, você com certeza vai usar os produtos das melhores formas e vai ter melhores benefícios disso. Por isso a pergunta também, o que o produtor não deve, em hipótese alguma, fazer com esses mitos todos? Uma coisa que a gente bate muito aqui na CEL, e eu
nós fazemos aí 2 treinamentos por ano com a nossa equipe de vendas. É que eles têm que saber o porquê daquilo que eles estão recomendando. Eu estou recomendando Ares, né? Estou recomendando Ophion, estou recomendando Taken. Por que você está recomendando? Então, assim, acho que eu vou responder o que não deve com o que se deve fazer. O produtor, ele deve sempre se questionar: por que eu vou fazer isso? Por que eu vou aplicar esse produto? Por que esse adjuvante tem que ser usado e não esse aqui? Se todos os produtores parassem para se perguntar por que eles estão fazendo aquilo, muitos problemas não aconteceriam no campo. Bom, gostaria que você fizesse suas considerações finais do papo de hoje, que está fantástico, estou aprendendo muito. E a gente chega para um papo técnico com um pouco de receio, né? Receio até de perguntar, mas como é bom, porque olha, o aprendizado rompe, literalmente a gente avança. Então, queria que você fizesse suas considerações, já vamos marcar o próximo. Já vamos bater papo de novo, porque a gente quer seguir aprendendo. Bom, em primeiro lugar, reforçar o que eu acabei de falar. Você, produtor rural, se questione. Não aplique uma cauda sem saber o porquê você está aplicando aquela cauda. É muito importante que você saiba o papel de cada um dos ingredientes. Né? Não coloque um ingrediente porque o seu vizinho coloca, ou porque o seu avô colocava, ou porque o seu pai colocava. Aprenda o porquê. Entenda o porquê. Porque se você é capaz de saber o que você está fazendo, você é capaz, inclusive, de propor melhorias, você é capaz de propor otimizações. Se você não sabe o que você está fazendo, você fica refém de toda e qualquer pessoa que chegue lá e diga uma nova coisa para ser feita por você. É isso. É isso. Muito bem. Marcelo Hilário, responsável técnico da Seu Agro, esteve com a gente no 2º episódio do Pode Aplicar. Um prazerzaço falar com você. Prazer todo meu. E a gente segue viagem, assim, aprendendo e somando, contribuindo aí, compartilhando com vocês todo esse conhecimento do agronegócio. Porque a gente fala, é fato, o agro não para, porque tem sempre alguém em movimento para fazer esse grande universo aí girar. Bora nessa, prazerzaço, Marcelo. Fica com Deus e a gente se vê. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.